as correções. Agradeço a nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, que acompanhou integralmente o eminente ministro relator. Passo a palavra ao ministro Cássio Nunes Marques para o seu voto. Ministro presidente Alexandre de Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, ministro corregedor Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Marques, ministro André Ramos Tavares, subprocurador-geral da República Carlos Frederico, senhores e senhoras advogadas, senhores e senhoras servidores, colaboradores, a imprensa que nos acompanha, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Mais nada, senhor presidente, quero cumprimentar o eminente relator. Aprovou em relação a qualquer participação ou prática dele na ocorrência, no evento, na reunião, que é o objeto precípio aqui investigado e objeto deste julgamento. Também estou acompanhando o relator, senhor presidente, nas providências por ele adotadas, determinadas exatamente o encaminhamento à Vossa Excelência, ao ministro Fux, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Como voto, senhor presidente, e farei a juntada, portanto, do voto na íntegra, se fizer as últimas correções. Agradeço a nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, que acompanhou integralmente o eminente ministro relator. Passo a palavra ao ministro Cássio Nunes Marques para o seu voto. Ministro presidente Alexandre de Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, ministro corregedor Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Marques, ministro André Ramos Tavares, subprocurador-geral da República Carlos Frederico, senhores e senhoras advogadas, senhores e senhoras servidores, colaboradores, a imprensa que nos acompanha, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Antes de mais nada, senhor presidente, quero cumprimentar o eminente relator pela profundidade do voto, pela análise que Sua Excelência fez dos fatos, assim como aqueles que os acompanharam. Da mesma forma, também cumprimentar o ministro Raul Araújo pela divergência inaugurada, colocando também o seu ponto de vista, né, a sua análise sobre a aplicação do direito diante dos fatos trazidos pelos autos. Passo a análise, senhor presidente, das preliminares. Com relação à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário com a União, em razão de evento questionado ter sido veiculado pela TV Brasil, canal pertencente à empresa pública EBC, identifico nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que a alegação não merece prosperar. A jurisprudência do TSE jamais cogitou da possibilidade de permitir que figurem no polo passivo das ações eleitorais voltadas à cassação de registros ou diplomas pessoas jurídicas, considerando que não disputam eleição e não detêm mandatos. Por todos, cito, deve ser acolhida a preliminar de legitimidade passiva, pois é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da AIME, tendo em vista que não podem suportar a cassação de mandato. Agravo regimental em Aresp 0600.00197, relator ministro Raul Araújo. Tampouco poder-se cogitar de litisconsórcio entre o investigado e o dirigente da EBC e ou TV Brasil. Isso porque, a partir da análise do RO número 060-3030-63-DF, o relator, o ministro Mauro Campos, o TSE revisou o entendimento até então estabelecido para reconhecer que, a partir das eleições de 2018, não mais se exigiria a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e eventual agente público responsável pelo abuso do poder político. Posteriormente, em razão da analogia das alegações, também foi reconhecido o afastamento do litisconsórcio passivo necessário nas apurações que envolvessem as condutas vedadas do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, que nada mais são que formas de abuso de poder tipificadas pelo legislador. Nesse sentido, RO 060884775, Rio de Janeiro, relator ministro Mauro Campbell. No tocante à alegação de incompetência da Justiça Eleitoral, suscitada o argumento de a reunião constituir mero exercício de funções privativas do chefe de Estado, guardo compreensão diversa do relator com relação à impossibilidade de se renovar, neste momento, a discussão a respeito da competência do TSE, em razão do que disposto no artigo 48 da Resolução número 23.608/2019.
Nos autos das ações que questionavam os diplomas outorgados à ex-presidente Dilma Rousseff e a Michel Temer, o TSE, por ocasião do julgamento de mérito dessas ações, renovou a análise das preliminares relativas à competência e à litispendência. A ressubmissão das questões ao plenário garante aos investigados o exercício da ampla defesa e do contraditório e aos novos membros do tribunal o exercício pleno de sua jurisdição. Em suma, tenho como viável a renovação da discussão a respeito da competência do TSE. Examinando a preliminar, cumpre assentar que uma variedade de condutas praticadas por detentor de cargo público pode, em tese, ser desvirtuada para impactar a eleição, de modo que, apenas após análise detalhada de todos os elementos ligados ao comportamento tido por ilícito, será possível aferir a eventual finalidade eleitoral e, caso existente essa finalidade, impor a reprimenda necessária. Por essa razão, tenho como competente a Justiça Eleitoral para o exame da articulação veiculada na inicial. Quanto à cogitada ilibidade passiva de Walter Souza Braga Neto, compartilho da compreensão exposta pelo eminente relator. Deve-se observar o enunciado número 38 da súmula do TSE. Nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há sócio positivo necessário entre o titular e o respectivo vice de chapa majoritária. A redelimitação da demanda em razão da juntada da assim denominada minuto de golpe será examinada por ocasião do julgamento do mérito da investigação. Superados os temas ventilados como preliminares, passo a análise das questões centrais existentes nesta ação. Penso ser primordial, desde logo, assentar as premissas que balizaram a análise que fiz da controvérsia contida nestes autos. A primeira que tenho por essencial é a seguinte: o sistema eletrônico de votação brasileiro não é apenas um sistema confiável de apuração de votos, mas a pedra angular de democracia. A urna eletrônica, símbolo da nossa eleição desde 1996, representa marco importante da plena liberdade para o exercício do voto. A redação original do Código Eleitoral de 1965, mais precisamente o artigo 151, já dispunha que poderão ser utilizadas máquinas de votar a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Posteriormente, por meio da Lei 9.100 de 95, que visava regular as eleições municipais que ocorreriam em 1996, o legislador pôs fim ao hiato normativo e expressamente autorizou que o TSE implantasse o sistema eletrônico de votação e apuração. O voto eletrônico, que, como sabemos, vai muito além da urna eletrônica, é a experiência mais bem-sucedida executada por todo o judiciário brasileiro. Ouso e me orgulho a dizer que, no tocante à recepção, apuração e divulgação de votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Enquanto nos Estados Unidos da América há tormentoso debate sobre a necessidade da apresentação de documento de identidade para votar, que divide os dois principais partidos, republicanos se põem a favor e democratas contra, temos aqui a identificação biométrica do eleitor como exigência para habilitar a urna. A posição de destaque global não impede que o sistema seja constantemente aperfeiçoado. Em verdade, é a permanente busca por melhoria que garante a posição de vanguarda da justiça eleitoral. Nesse mistério, o TSE funciona como moto perpétuo de aprimoramento, promovendo adaptações constantes, tanto na seara eletrônica do voto quanto na regulamentar. Quanto a essa última, tive a oportunidade de encaminhar a sugestão ao então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que, para minha satisfação, vieram a ser chanceladas pelo plenário desse Tribunal Superior por ocasião da atualização da Resolução 23.673/2021 TSE, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, promovida pela Resolução 23.687/2022. Sublinho, entre as inovações executadas no último pleito, que nosso presidente, ministro Alexandre de Moraes, pôs em prática projeto piloto de teste de integridade com biometria, realizado nos locais de votação tradicionais, que obteve 100% de aprovação. A expressa referência a esse quadro de excelência, para além de dar o devido reconhecimento ao trabalho desta justiça especializada, serve para alertar que o objeto deste julgamento não é, sob nenhuma hipótese, o sistema eletrônico de votação. O fato que desafia a atenção deste Tribunal Superior, conforme exposto na inicial e no voto do relator, é se o evento realizado pelos investigados nas dependências do Palácio do Planalto configura abuso do poder político e ou uso indevido dos meios de comunicação social, com gravidade suficiente para justificar as graves penas estabelecidas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. A segunda premissa de meu voto é destinada a alertar tanto a sociedade como as partes da presente ação que não está em julgamento simpatia política por qualquer dos contendores do processo eleitoral ocorrido em 2022.
como brilhantemente exposto pelo ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do recurso contra a expedição de diploma 671 Maranhão, que findou por caçar o então governador do estado do Maranhão, Jackson Lago, esta justiça especializada, apesar de tratar de disputas eleitorais, não considera, abro aspas, quizilas políticas e peculiares de longo ou curto período histórico, mas a materialidade dos fatos sobre os quais devemos decidir. Prossigo. Conclui Sua Excelência para assentar que a lei é para ser aplicada, salvo a hipótese de manifestar-se em cada caso situação de exceção e mesmo então ela resulta aplicada desaplicando-se. Passo à análise da presente AIGE. O relator apresentou a seguinte síntese do que está em apuração. Em verbes. A ação tem como causa de pedido fático o alegado desvio de finalidade de reunião havida em 18 de julho de 2022, na qual o primeiro réu, no exercício do cargo de presidente da República, teria se utilizado de encontro com embaixadores de países estrangeiros para atacar a integridade do processo eleitoral, especialmente disseminando desordem informacional relativo ao sistema eletrônico de votação. Aponta-se que o discurso se insere em estratégia de campanha voltada para o descrédito ao sistema eletrônico de votação e que o evento contou com a cobertura da empresa Brasil de Comunicações, ABC, sendo amplamente divulgado nas redes sociais do candidato à reeleição, potencializando o efeito danoso das declarações proferidas na condição de chefe de Estado. Ocorre que a citada reunião com embaixadores, veiculada na inicial como suficiente para que a procedência da AIGE, não é o único elemento fático para a formação de seu entendimento. Sua Excelência propõe, para análise deste plenário, quadro mais amplo, em que o evento realizado no dia 18 de julho de 2022 somam-se outras 4 transmissões ao vivo realizadas pelo primeiro investigado, as denominadas lives, que ocorreram em 27 de julho de 21, 4 de agosto de 21, 5 de agosto de 22 e 12 de agosto de 21. Todas essas transmissões foram objeto de inquérito administrativo 0600-371-71, sob a relatoria do corregedor. Transcrevo, no que interessa, o fundamento utilizado no voto para refutar a resistência dos investigados quanto à consideração desse quadro ampliado. Antes de prosseguir, saliento que os investigados buscaram, de certa forma, encapsular a reunião de 18 de julho de 2022, esperando que ela somente fosse analisada em uma primeira camada, estática, que não alcançasse a prática discursiva do primeiro investigado e a contextualização do discurso. Dessa linha, empenharam-se, sobretudo, ao inquirir testemunhas em demonstrar que não houve distribuição de material de propaganda, pedido de votos ou comparação entre candidaturas. Ainda enfatizaram que diplomatas sem nacionalidade brasileira, pessoas sem direito ao sufrágio no Brasil, sequer em tese, poderiam ser influenciadas a votar no candidato à reeleição. Essa abordagem não merece guarida em uma ação de investigação judicial eleitoral brasileira. Pessoas sem direito ao sufrágio no Brasil, sequer em tese, poderiam ser influenciadas a votar no candidato à reeleição. Essa abordagem não merece guarida em uma ação de investigação judicial eleitoral. Em primeiro lugar, a tese já foi vencida, mesmo no debate, sobre a ocorrência de propaganda irregular anterior ao registro. No julgamento conjunto das representações 0600-543-83, 0600-550-68, 0600-556-75 e 0600-741-16, relatora ministra Maria Cláudia Buchianeri. A Corte superou argumentos a respeito da inexistência de elementos explícitos de propaganda como pedido de votos, para condenar o então presidente da República em razão da projeção antecipada de sua candidatura por meios insidiosos. Conforme constou do voto da relatora naquele feito, a manipulação de fatos, como forma artificial de angariar apoiamentos mediante indução em erro, comprometendo o direito de todos e todas a obter informação minimamente íntegras, tudo isso com ataques que colocam o próprio jogo democrático em risco, é conteúdo que extrapola a liberdade discursiva, que ofende o artigo 9º da Resolução 23.610 de 2019 e que, portanto, qualifica-se como comportamento proscrito, seja durante a campanha, seja durante a pré-campanha, configurando propaganda antecipada e irregular. Certo, portanto, que esta Corte, por seu órgão colegiado, já reconheceu a conotação eleitoral do evento realizado no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 22. Em segundo lugar, ainda que não tivesse havido esse prévio pronunciamento, nítido que o argumento da defesa recai sobre um aspecto pontual que sequer foi considerado na construção da causa de pedir pelo autor. A petição inicial, em momento algum, contempla a afirmação no sentido de que houve pedido de votos dirigidos a embaixadores estrangeiros ou outra forma explícita de propaganda. A imputação de caráter eleitoreiro
ao evento se baseia em uma alegada amarra discursiva entre o teor da fala do então presidente da República e sua estratégia de campanha à reeleição. Assim, o fato de não ter havido ato típico de propaganda eleitoral ou o discurso não ser proferido por uma plateia presencial de eleitoras e eleitores não afeta a causa de pedido aduzida nesta AGE, sob qualquer ângulo. Em outras palavras, embora a ausência de pedido de votos e de capacidade eleitoral ativa dos embaixadores seja incontroversa, isso não afeta a imputação inicial e não leva a concluir pela regularidade do evento de 18 de julho de 22. Inequívoco, portanto, que é pertinente aprofundar o exame das camadas discursivas da fala de Jair Messias Bolsonaro na ocasião. Volto eu. Para além disso, o relator também sublinha que esses elementos de provas adicionais foram submetidos ao contraditório e ampla defesa. Tenho, com as devidas vênias do relator e daqueles que o acompanharem, compreensão diversa a respeito da questão. Desde logo, anoto que o reconhecimento por parte do TSE, por meio de representações de propaganda eleitoral antecipada, de que a reunião com os embaixadores se trata de ato eleitoral, não implica juízo definitivo sobre o tema, tampouco autoriza o alargamento do que descrito na inicial. Na verdade, entendo que a conotação eleitoral do evento poderia, inclusive, vir a ser afastada no julgamento que ora realizamos. Isso porque, conforme afirmei, todas as questões discutidas na AIGE podem e devem ser renovadas por ocasião do julgamento de mérito. Ademais, todos os efeitos de propaganda seguem rito sumaríssimo, incompatível com a cognição vertical que deve ser levada a feito nas ações que podem resultar na cassação de registro e ou diploma. Com relação à ampliação objetiva dos fatos em apuração, entendo que esta possibilidade somente seria admissível por expressa autorização legal, sabidamente inexistente, ou ainda se houvesse firme jurisprudência deste Tribunal Superior. No tocante aos precedentes do TSE, é inevitável que se tenha como referência o julgamento realizado na AIGE 194358-DF, AIME número 761 e representação 846, todas da redatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, em que este tribunal, por maioria, acolheu a preliminar para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapolaram as causas de pedidas demandas. Quanto ao que se convencionou chamar de julgamento da chapa Dilma Temer, o TSE expressamente afirmou no que interessa que, a linha J, assim, no direito eleitoral, o juiz eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição, quanto à duração razoável do processo, pela legislação eleitoral, quanto ao prazo decadencial das ações eleitorais e pelo Código de Processo Civil no que concerne ao princípio da congruência. K. Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo procedimento civil comum ordinário e exigem prova pré-constituída para a retirada de candidato investido em mandato de forma legítima pelo voto popular. O curtíssimo prazo para a realização de atos processuais eleitorais busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo titular da soberania e o exercício de mandato de quem ganhou a eleição democraticamente nas urnas. Preliminar acolhida para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapolaram as causas de pedidas demandas. Prossigo. Guardo compreensão de que esse caso, por tratar especificamente de umas eleições para o cargo de presidente da República, deve ter prevalência quando da visitação de nossa jurisprudência. Dessa forma, a análise que faço do caso está centrada tão somente na reunião realizada pelo investigado, Jair Messias Bolsonaro, ocorrida em 17 de julho de 2022, em que foram proferidas inúmeras afirmações em desfavor do nosso sistema eletrônico de votação. Ainda quanto ao arcabouço fático probatório, esclareço que as demais lives, bem como os outros elementos probantes trazidos pelo relator, não serão descartados. Conhecerei desses elementos em razão da autorização legislativa contida no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, a prescrever que o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Entretanto, a cognição desses fatos será feita a partir dos limites estabelecidos na inicial. Cumpre reconhecer, desde logo, que, independente da forma como será feita a análise das provas existentes nos autos, não há um único elemento que vincule o segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, candidato a vice-presidente da República, aos fatos em apuração. Durante toda a instrução probatória, não há menção a seu nome, nem sequer como ouvinte do evento com os embaixadores, de forma que, ainda que se cogite o provimento da AIGE, considerando que os investigados perderam a eleição, não há sanção a ser aplicada ao citado investigado.
Retornando à análise do evento dos embaixadores, não se pode olvidar que sua realização não está deslocada dos fatos que marcaram o último ano do mandato do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ora investigado. O Corregedor-Geral descreve, com precisão, o fato que, na sua concepção, serviu como gatilho para a realização do encontro. Em verbis, disse Sua Excelência. Em 31 de maio de 2022, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, discursou na abertura do evento sessão informativa para embaixadas, o sistema eleitoral brasileiro e as eleições de 22. O objetivo principal do encontro era informar aos diplomatas de países estrangeiros a respeito das eleições brasileiras em seus múltiplos aspectos, inclusive acerca da tecnologia utilizada. É fato notório que o discurso acima transcrito teve significativa repercussão em veículos de imprensa, com ênfase a alguns dos trechos destacados, e com isso logrou ser mais uma oportunidade para a Justiça Eleitoral conclamar a sociedade e a buscar informações confiáveis sobre as urnas eletrônicas. Não obstante, a mensagem despertou no primeiro investigado uma reação. Também ele, na qualidade de presidente da República e chefe de Estado, faria um evento direcionado à comunidade internacional. Está demonstrado nos autos que a reunião de 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, foi planejada como resposta à sessão informativa para embaixadores realizada pelo TSE. Sua Excelência, em seguida, atesta que a instrução do feito chancela essa conclusão. Prossegue Sua Excelência. A prova testemunhal confirmou essa dinâmica. Carlos Alberto França, então ministro das Relações Exteriores, afirmou categoricamente que a ideia de reunião de 18 de julho de 22 partiu da presidência da República e não de seu ministério, e que tinha por objetivo permitir ao presidente, que é quem conduz a política externa, apresentar seu ponto de vista sobre o sistema de votação. Disse ainda que isso ocorreu após um briefing no TSE e que foi isso que se julgou ser papel da presidência da República também se manifestar diretamente. No que diz respeito à concepção do encontro, as três testemunhas ouvidas a respeito da reunião de 18 de julho de 2022, Carlos França, Ciro Nogueira e Flávio Viana Rocha, apresentaram relatos basicamente de meros espectadores. Em uníssono, disseram que não auxiliaram o ex-presidente na preparação do material, que não foram chamados a discutir a abordagem e que desconheciam o teor da apresentação. E isso, embora tenham sido arroladas pela defesa com a justificativa de que, diante de suas relevantes funções desempenhadas, os aspectos da dinâmica da reunião seriam por eles conhecidos de forma particular. Digo eu, sublinho que adiro integralmente a análise fática delineada pelo relator quanto a esse ponto. De fato, o órgão investigado entendeu violada a competência privativa estabelecida no artigo 84.7 da Constituição, que dispõe caber à presidência manter relações com estados estrangeiros, e, movido por esse sentimento, realizou o evento com os representantes desses estados para, na sua visão, apresentar elementos que considerava importantes relacionados à eleição brasileira, especialmente ao sistema de votação e aos agentes públicos responsáveis por administrá-lo. Considero relevante, antes de promover análise vertical do teor das declarações, com as quais desde logo manifesto minha completa discordância, que o ex-presidente há muito demonstra seu descontentamento com o sistema eletrônico de votação. O papel de principal antagonista do sistema, contudo, nem sempre foi desempenhado pelo órgão investigado. Rememoro que, entre idas e vindas, o voto impresso tem ocupado a pauta do Congresso Nacional por mais de 2 décadas. Apenas 3 eleições após a adoção do voto eletrônico, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408 de 2002, que, ao acrescentar um parágrafo 4º ao artigo 59 da Lei das Eleições, estabelecia que a urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático sem contato manual em local previamente lacrado após conferência pelo eleitor. A disposição foi revogada pela Lei 10.740 de 2003, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No segundo mandato, o próprio presidente Lula sancionou a Lei 12.034 de 2009, em cujo artigo 5º constava expressamente: fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive o voto impresso conferido pelo eleitor. Em 19 de outubro de 2011, o Supremo Tribunal Federal implementou medida acauteladora na ação direta de inconstitucionalidade 4.543, relatora ministra Carmen Lúcia, suspendendo a eficácia do citado artigo 5º. Em 2014, o tribunal julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade do preceito. Em outras palavras,
Com mais ou menos ruído, o debate sobre a impressão do voto é uma discussão quase tão antiga quanto a própria urna eletrônica. As infundadas críticas à confiabilidade do sistema ganharam corpo por ocasião da reeleição da presidente Dilma Rousseff. O então candidato derrotado no pleito, Aécio Neves, chegou a protocolizar a ação neste tribunal, requerendo a realização de auditoria especial para o segundo turno da eleição presidencial. PET 1855-20, relator ministro Dias Toffoli. Após o fracasso da petição, que foi classificada pela Procuradoria-Geral Eleitoral como aventura, foi aprovada no Congresso Nacional a Lei 13.165 de 2015, que, sob a liderança do então senador por Minas Gerais, trouxe em um de seus dispositivos a determinação de que o TSE deveria providenciar a impressão do voto. A presidente Dilma Rousseff vetou o preceito e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, ou seja, o voto impresso foi aprovado 2 vezes pelo Legislativo Federal. Atendendo a pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.889-DF, relator ministro Gilmar Mendes, suspendeu com efeitos ex-tunc, em 6 de junho de 2018, a eficácia do artigo 59A, acrescido à Lei 9.504 de 97, e o declarou inconstitucional em 16 de setembro de 2020. O voto impresso, que já estava em fase de implementação, foi abandonado pelo TSE. Tivemos ainda a tentativa de aprovação da PEC 135, apresentada em 2019, que tornava obrigatória a expedição de cédulas físicas. A proposta recebeu 229 votos favoráveis e, não tendo alcançado o quórum mínimo, deixou de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, apesar de contar com o apoio expressivo da base do governo liderado por Bolsonaro. Ademais, os artigos 223 e 224 da Resolução TSE 23.669, de dezembro de 21, estabelece o rito para impugnação do resultado geral das eleições presidenciais no âmbito desta Corte. Esta regra também foi prevista no âmbito das Cortes Regionais pelo artigo 217 do mesmo normativo. O fluxo prevê a possibilidade de impugnações e reclamações sobre o processo de votação. A jurisprudência da Justiça Eleitoral historicamente afasta alegações de fraude no processo eletrônico de votação, porquanto normalmente revelam um mero inconformismo com o resultado da eleição e destituídas de fundamento jurídico. Nesse sentido, recurso especial eleitoral 1581/79, relatora ministra Carmen Lúcia, publicado no Diário de 6 de setembro de 2010 e colaciono também alguns escolhos dos regionais brasileiros. Faço esse breve resgate histórico para apenas ilustrar que temas desses jaéis há muito têm sido discutidos. Contudo, é inegável que o investigado passou a ostentar protagonismo no debate relativo ao voto impresso, seja porque se elegeu presidente do país em 2018, seja pela forma enfática com que usualmente propõe suas objeções. Como já afirmei, tenho como irrefutável a integridade do sistema eletrônico de votação. Nada obstante, retornando ao objeto desta ação, considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. O discurso de fraude no processo eleitoral mencionado na reunião objeto desta AIGE sequer foi objeto de impugnação no momento oportuno no âmbito desta Corte, conforme rito estabelecido nos artigos 223 e 224 da Resolução TSE 23.669 de 2021. Da análise que faço do arcabouço probatório, o investigado buscou, com o evento, em última análise, promover confrontação pública com o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Corrobora esse entendimento a própria resposta formulada pelo eminente ministro, que corretamente usou toda a estrutura do TSE, bem como as entidades parceiras de checagem de fatos, para rebater ponto a ponto as declarações do então presidente da República a respeito do sistema de votação eletrônico. Fosse uma declaração de conotação eleitoral em sentido estrito, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, jamais se colocaria em posição de altercação com o notório pré-candidato ao pleito que se avizinhava. Apresento por relevante resumo dos fatos que sucederam à reunião do dia 16 de julho de 2022, também extraído do voto do eminente relator. 1. No mesmo dia do evento, o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, rebateu a fala do então pré-candidato, tendo sido seguido por todas as agências de checagem parceiras do TSE. 2. Em 23 de agosto de 2022, o então corregedor eleitoral, ministro Mauro Campbell, deferiu medida liminar para que, em 24 horas, as plataformas YouTube, Facebook, bem como EBC, promovessem a retirada de quaisquer conteúdos relacionados com a reunião.
3. Em 26 de agosto de 2022, tanto o Google quanto o EBC informaram que a liminar havia sido cumprida, tendo o primeiro informado que o vídeo indicado na inicial havia sido retirado do ar pelo próprio usuário. 4. Também no dia 26 de agosto, o Facebook informou que o conteúdo tido por ilícito havia sido indisponibilizado, tanto em sua plataforma como no Instagram. 5. Em 9 de setembro de 2022, a decisão liminar foi referendada in totum pelo plenário do TSE. Em síntese, o item da reação institucional levada a feito pelo TSE reforça a concepção de que o evento com os embaixadores deve ser inserido nesse confronto institucional entre o então presidente da República e o Tribunal Superior Eleitoral, em razão de uma imaginária disputa pelo comando das eleições diplomáticas brasileiras. O entendimento que tenho, com renovadas vênias ao relator e aos que pensam de forma diferente, é reforçado pela doutrina e pela jurisprudência deste Tribunal Superior. Transcrevo por relevante as palavras de Rodrigo Lopes Ílio. Conforme dispõe o inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizaram. O dispositivo não torna superada a exigência da potencialidade lesiva, como uma primeira leitura da regra pode sugerir, mas apenas substitui a aludida expressão pela gravidade das circunstâncias. O relevante, em caso, é a demonstração de que o fato teve gravidade suficiente para violar bem jurídico que é tutelado, qual seja a legitimidade e normalidade das eleições. Vale dizer, é bastante claro que a gravidade como critério de aferição do abuso do poder apresenta uma característica de correlação com o pleito. Ou seja, tem por necessário examinar o fato imputado como abuso de poder e perscrutar a sua relação com a eleição. Digo eu, as palavras-chave no texto são legitimidade e normalidade das eleições. Ocorre que os atos que podem compuscar esses bens jurídicos, ao menos da seara eleitoral, sempre deverão ter por prisma o pleito em sentido estrito, ou seja, a disputa entre os contendores pelo voto do eleitor. Em outras palavras, é abusivo o ato que viola a isonomia entre os candidatos e ou a liberdade do eleitor de exercer seu voto segundo suas convicções e preferências. Não há espaço, ao meu sentir, de incluir na interpretação do dispositivo situações outras que não se relacionem diretamente com a disputa do voto, porquanto estaríamos fazendo clara extrapolação da própria competência desta justiça especializada. No ponto, cumpre fazer distinções importantes entre o caso dos autos e o julgado no RO 060-3975-98 Paraná, relator o ministro Luiz Felipe Salomão, em que o plenário deste tribunal proveu o recurso ordinário interposto pelo parquê para cassar o diploma e declarar a inelegibilidade do deputado estadual Francisco Destito Francischini. No que interessa, reproduzo trechos da ementa do referido acordo. A hipótese cuida de live transmitida ao vivo em rede social, quando em curso a votação do primeiro turno para mais de 70 mil internautas e que até 12 de 11 de 2018 teve mais de 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e 6 milhões de visualizações. O recorrido, que exercia o cargo de deputado federal, noticiou a existência de fraudes em urnas eletrônicas e outros supostos fatos acerca do sistema eletrônico de votação. Hipótese inédita submetida a esta Corte Superior é se ataques ao sistema eletrônico de votação e à democracia, disseminando fatos inverídicos e gerando incertezas acerca da lisura do pleito, em benefício de candidato, podem configurar abuso de poder político ou de autoridade, quando utilizada essa prerrogativa para tal propósito e ou o uso indevido dos meios de comunicação, quando redes sociais são usadas para esse fim. Os dividendos angariados pelo recorrido são incontroversos. A live ocorreu quando a votação ainda estava aberta no Paraná, ao passo que o acesso à internet ocorre de qualquer lugar por dispositivos móveis, reiterando-se que a transmissão foi assistida por mais de 70 mil pessoas afora os compartilhamentos do vídeo. Gravidade configurada pela somatória de aspectos qualitativos e quantitativos. O ataque ao sistema eletrônico de votação, noticiando-se fraudes que nunca ocorreram, tem repercussão nefasta na legitimidade do pleito, na estabilidade do Estado democrático de direito e na confiança dos eleitores nas urnas eletrônicas utilizadas há 25 anos sem nenhuma prova de adulterações. Além disso, reitere-se a audiência de mais de 70 mil pessoas e até 12 de novembro de 2018, mais de 400 mil compartilhamentos, 105 mil comentários e 6 milhões de visualizações.
Na linha do parecer ministerial, a transmissão ao vivo de conteúdo em rede social no dia da eleição, contendo divulgação de notícia falsa e ofensiva por parlamentar federal em prol de seu partido e de candidato, configura abuso de poder de autoridade e uso indevido de meio de comunicação, sendo grave afronta à legitimidade e normalidade do prédio eleitoral. Recurso ordinário provido para cassar o diploma do recorrido e declarado inelegível, com imediata execução do aresto, independentemente de publicação e recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Digo eu, considero que há tantas diferenças entre os casos que, com as mais respeitosas vênias, não há falar em procedência da presente AIGE com base no citado precedente. Destaco que o evento do indigitado deputado estadual ocorreu no dia do pleito, quando ainda havia votação no seu estado de origem. Isso significa dizer que a live promovida teve lugar quando já encerrados os atos de propaganda para todos os demais candidatos ao cargo de deputado estadual. Todos os eventos em apuração da presente AIGE, por outro lado, ainda que incluídas em sua inteireza todas as lives a que fez referência o doutor corregedor, ocorreram antes do período eleitoral. Para ser mais preciso, o evento com os embaixadores foi o único a ocorrer no ano eleitoral. É bem verdade que as ações de investigação judicial eleitoral podem se referir a fatos ocorridos antes do período eleitoral. Não é menos preciso que a antecedência dos fatos tendem a diluir o impacto do ilícito, de modo a desvanecer o requisito da gravidade exigido pela lei. Para além disso, outro ponto representa importante distinção entre o caso dos autos e o tido por paradigmático, qual seja, o eleitorado envolvido na disputa. O total do eleitorado do Paraná, na eleição geral de 2018, foi de 7.968.409 eleitores. O eleitorado brasileiro em 2022 era de 155.756.933 pessoas aptas a votar. Ainda que se considere a reunião com embaixadores estrangeiros, realizada pelo então presidente da República, como ilícito eleitoral, a mim não parece capaz de minimamente perturbar a legitimidade e a normalidade de um pleito do tamanho da eleição presidencial. Destaco ainda o próprio teor das declarações feitas, bem como o público primário dos eventos. Enquanto realizado pelo então deputado federal que disputava a eleição para o Legislativo Estadual era direcionada ao seu eleitorado, a fala do presidente voltava-se primariamente a embaixadores estrangeiros. Outra diferença crucial é o teor do discurso exarado pelo órgão investigado. Apesar de ser recheada de informações questionáveis que chegaram a distorcer fatos existentes, toda a fala do ex-presidente é baseada em suposições e sem impugnação perante o TSE do resultado geral das eleições presidenciais de 2018. Por outro lado, a live do multicitado parlamentar mimetizava os fatos programados policialescos ao vivo, que são pródigos em trazer fatos diretamente aos espectadores, ainda no calor do momento. Assim se iniciou a live do parlamentar. Urgente, pessoal, acabamos de pegar o primeiro caso grave e já identificamos duas urnas que eu digo são urnas fraudadas ou adulteradas. Agora é real, porque eu estou passando para vocês. Eu estou com toda a documentação da própria Justiça Eleitoral, um ato da mesa receptora da Justiça Eleitoral. É grave o que eu estou passando para vocês todos. E nós estamos estourando isso aqui em primeira mão para o Brasil inteiro, para vocês, urnas ou são adulteradas ou fraudadas, e com a ajuda do juiz eleitoral e do promotor eleitoral, a gente está trazendo essa denúncia gravíssima até o final, e nós estamos estourando isso aqui em primeira mão para o Brasil inteiro, para vocês, urnas ou são adulteradas ou são fraudadas, e com a ajuda do juiz eleitoral e do promotor eleitoral, a gente está trazendo essa denúncia gravíssima antes do final, disse o parlamentar. Na fala do deputado, não tem cogitação, hipóteses ou dúvidas a respeito do processo eleitoral, mas a descrição de fatos que não deixa espaço para outra conclusão que não a existência de fraude eleitoral. Ainda que se admita que as falas se equivalem via de consequência, que o evento com embaixadores promovido pelo ex-presidente era de cunho eleitoral em seu sentido estrito, mistério seria a avaliação da gravidade da conduta frente ao cargo em disputa. O corregedor ministro Benedito Gonçalves estabelece os parâmetros para avaliação da gravidade. A gravidade é um juízo de valor que se faz a respeito dos fatos provados. Sob o primeiro ângulo, qualitativo, examina-se sua reprovabilidade. Sob o segundo, quantitativo, analisa-se a forma como essa conduta reverberou no contexto de uma específica eleição, o que pode considerar a votação obtida, mais diversos outros fatores. Compõe-se assim a tríade para apuração do abuso: conduta, reprovabilidade e repercussão.
O papel da Justiça Eleitoral não é especular se práticas ilícitas foram ou não determinantes para a performance das candidaturas. Cabe-lhes avaliar se candidatos e candidatas, agentes públicos, detentores de meios midiáticos, empresários, dentre outros, respeitaram as condições necessárias para que o processo eleitoral se desenvolvesse de forma propícia à plena participação política do eleitorado em todas as suas dimensões, ao longo da campanha, no debate público, no momento da votação e ainda na conclusão do processo com a proclamação dos resultados e a diplomação dos eleitos. Na sequência, avalia os fatos à luz dos parâmetros estabelecidos, em verbes. No caso dos autos, a repetição massiva de mentiras sobre o sistema eletrônico de votação e as especulações insidiosas sobre ministros e servidores cumpriram o papel de permitir a conservação das bolhas imunes ao contraponto de informações oficiais a respeito da autenticidade dos resultados eleitorais. Essa estratégia manteve a coesão de um grupo em permanente estado de alarme e, ao mesmo tempo, consolidou, então, o presidente da República como fonte primária da cadeia de produção de conhecimento, como base no qual os seguidores tomariam decisões. Conforme visto, chegou-se ao ponto em que o primeiro investigado não tinha mais nenhuma preocupação em ter sua autoridade contestada. O grau de ousadia na difusão de mentiras crescia à medida que notava que a vigilância epistêmica dos seguidores havia cedido, não havendo um risco de contraponto a praticamente qualquer coisa que dissesse. Não há dúvidas de que a prática discursiva do primeiro investigado se orientou pragmaticamente para difundir suspeitas graves e infundadas acerca da atuação do TSE e do sistema eletrônico de votação, com vistas a descredibilizar não apenas os resultados do pleito, mas todo o processo eleitoral brasileiro. Houve, inclusive, apelo implícito para que fossem canceladas missões de observação internacional, de modo a que não dessem ares de legitimidade a uma farsa. Em segundo lugar, a reunião teve nítida finalidade eleitoral, mirando influenciar o eleitorado e a opinião pública nacional e internacional. Esse ponto abrange tanto o discurso quanto o perfil do evento. O discurso teve conotação eleitoral, inserindo-se o contexto das eleições presidenciais de 2022, ao menos sob as seguintes óticas. A. O tema central foi alertar para a iminência de uma suposta fraude nas eleições de 2022, aos moldes do que se afirmou ter ocorrido em 2018, quando votos teriam sido transferidos de Jair Bolsonaro para Fernando Haddad. B. Com reiteradas menções à polarização direita-esquerda, o candidato à reeleição exaltou seu governo e buscou apresentar como favorito pelo eleitorado por personificar valores do povo, apresentando um explícito contraste com seu principal adversário, que não teria aceitação popular e endossaria pautas que Jair Messias Bolsonaro apresentou como danosas para o país. C. Foi apresentada uma narrativa inventada, segundo a qual 3 sucessivos presidentes do TSE viriam atuando para garantir a vitória de Lula em 2022. C1. Tomando elegível. C2. Convidando as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência, sem, segundo Jair Bolsonaro, intenção real de acolher sugestões que efetivamente impedissem a manipulação dos resultados em 2022. C3. Adotando diversas medidas que seriam destinadas na leitura do candidato à reeleição a prejudicar seu lado. D. Foram abordadas de forma expressa e crítica às missões de observação internacional previstas para 2022, sendo sugerido às embaixadoras e aos embaixadores presentes que desencorajassem o envio das missões, já que se destinariam apenas a conferir aparência de legalidade a um processo eleitoral viciado. E foi abertamente dito que o Poder Executivo garantiria recursos para implementar as sugestões das Forças Armadas até 2 de outubro daquele ano, defendida no discurso como a única forma remanescente de estancar a possibilidade de manipulação de números. O perfil do evento também assumiu feição eleitoral. O argumento da defesa de que o público-alvo se limitaria aos embaixadores presentes e que a ausência de capacidade eleitoral ativa é duplamente falho. Volto eu. Apesar da brilhante argumentação trazida pelo relator, não identifico a gravidade necessária para formar juízo condenatório em desfavor do investigado Jair Messias Bolsonaro. A concepção de gravidade, quando se trata das hipóteses de abuso de poder, perspassa a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, aspecto qualitativo, e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, aspecto quantitativo. A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento. AIS 0601-77905, relator, ministro Luiz Felipe Salomão, publicada no Diário de 11 de março de 2021. O pleito, que se findou em 31 de outubro de 2022, registrou o comparecimento de 123.414
1.906 eleitores e representou um acréscimo de mais de 6 milhões de eleitores em relação ao pleito de 2018. A percepção da segurança do sistema eletrônico de votação, inclusive, avançou, mesmo após a multicitada reunião com os embaixadores. De acordo com a pesquisa do Datafolha, veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, realizada entre os dias 27 e 28 de julho de 2022, a confiança no sistema eleitoral havia subido de 73% em maio daquele ano para 79% no período consultado. Os dados de audiência da TV Brasil no mês de agosto de 2022 indicam que a emissora ocupava o 5º lugar de audiência no país. Entretanto, possuía tão somente audiência de 0,30 pontos de audiência, enquanto as emissoras líderes possuíam, respectivamente, 11,8, 3,4 e 3,33 pontos de audiência. Cada ponto de audiência equivale a 250 mil domicílios sintonizados. Assim, a audiência da TV Brasil equivaleria a 70 mil domicílios no mês de agosto de 2022. E essa circunstância, no cotejo com o quantitativo de eleitores votantes, afasta a ideia de que a conduta possui gravidade concreta a impactar negativamente a isonomia do processo eleitoral. Não encontro, em suma, ainda que considere como irretocável a valoração qualitativa feita pelo relator, desequilíbrio na disputa apto a autorizar a procedência da AIS e, consequentemente, aplicar a inelegibilidade ao investigado. Finalmente, sob o palio do artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, trago reflexões para a denominada Minuta do Golpe e outros 2 episódios relacionados ao pleito de 2022. Como se sabe, a aludida minuta, que continha os termos de suposto decreto de estado de defesa, foi apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e da Segurança, Anderson Torres, no dia 12 de janeiro de 2023, durante diligência determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito 4879, que tramita no STF. A meu sentir, pretendia a parte, com a juntada da citada minuta, realizar a ressignificação de todos os eventos existentes nesses autos. Isso porque, na narrativa dos investigantes, a minuta indicaria que tanto a reunião com os embaixadores como as outras manifestações do ex-presidente seguiam um minucioso plano de anulação das eleições em caso de derrota. Ocorre que a prova dos autos não autorizaria essa conclusão. Como afirmei no início de meu voto, o encontro com os embaixadores existiu num contexto de reação espontânea e refletida do investigado ao evento realizado pelo então presidente do TSE. Finalmente, os episódios a que me referi são os seguintes. 1. Entrevista do ex-presidente no dia 2 de outubro, após a proclamação do segundo turno pelo TSE, e 2. Pronunciamento público após o segundo turno ocorrido em 1º de novembro de 2022. Com relação à entrevista do dia 2 de outubro, instigado pelos repórteres a se manifestar sobre as urnas eletrônicas, o então presidente não fez ataques ao sistema eletrônico de votação e manifestou aceitação do resultado que, apesar de habilitá-lo à disputa do primeiro turno, deram vitória parcial ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Faço referência a essa entrevista porquanto foi dada em momento crucial do processo eleitoral, em que, se houvesse um plano pré-definido de anular a eleição, seria mais provável que se mantivesse uma linha de ataque ao sistema eleitoral. No tocante à manifestação de 3 de novembro, embora o relator esteja correto, quando menciona que não houve o reconhecimento explícito da derrota pelo candidato, impende que se faça o registro que, após a fala do investigado, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou: o presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto, porquanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao eminente ministro Cássio Nunes Marques, que acompanhou o relator em relação às preliminares e acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Raul Araújo em relação ao mérito, julgando improcedente